e a todas. Sejam muito bem-vindos para a discussão do nosso 7º capítulo desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. O meu nome é Jéssica Paes, sou psicóloga. Bem-vindas, eu sou Flávia Moreira, consteladora familiar. Constele-se no Instagram. E nós vamos discutir o 7º capítulo, que chama O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. Bom, você já pode dar um like nesse vídeo e compartilhar para ajudar outras mulheres. Bom, eu vou começar contando a história, então. É a história de um festival que tem nos Estados Unidos, no Novo México, no deserto americano, e muitos turistas viajam até lá para assistir esse festival, que é a história da mulher borboleta, da mulher mariposa. E é um lugar muito cheio, muito quente, o deserto é muito quente. Eles têm que pegar um Jeep 4x4 para chegar até o lugar onde o festival realmente acontece. E durante o dia existem várias apresentações e à noite, realmente, no entardecer, né, no anoitecer, é que vai aparecer a mulher borboleta. E na hora que ela aparece, todo mundo fica muito desapontado, porque a mulher borboleta é uma senhora mais velha. E ela aparece realmente vestida de borboleta, com asas, tipo uma fantasia, né? E vai dançando. E ela é assim, mais corpulosa, já tem o cabelo branco. Ela não é assim, esbelta, igual uma bailarina, que era aquilo que todo mundo estava esperando. Eu vou ler aqui um trechinho da história que eu achei interessante. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen, ela é o centro. Ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. E é essa a lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. Bom, a primeira coisa dessa história é a questão do corpo, né? E o tanto que a gente escuta o nosso próprio corpo. Até segundo a OMS, nós somos seres biopsicossocial e espirituais, né? Então, assim, o tanto que a gente escuta as necessidades do nosso corpo. Por exemplo, quando você está muito cansado, está muito exausto, e mesmo assim continua trabalhando, né? E fala assim, só mais um pouquinho, né? Às vezes o seu corpo te ficar sentado horas na cadeira trabalhando. Então, assim, de ficar forçando o seu corpo mesmo, as situações e a pressões que às vezes não tem necessidade. Por exemplo, quando a gente está muito estressado, a primeira coisa que a gente tem é sintomas físicos, né? Às vezes uma dor de estômago, uma dor de cabeça, né? Você às vezes passa mal. Então, o tanto que você está atento às necessidades do seu corpo, nesses 3 aspectos, né? Tanto no seu corpo físico, no seu corpo psicológico, assim, das suas demandas, das suas necessidades, né? Se você está bem, se você está satisfeita com a sua vida, com o seu trabalho, com as suas amizades, com os seus relacionamentos, né? Com o seu ser social também, porque a gente vive em sociedade, então eu preciso fazer parte de um coletivo, esse coletivo precisa me aceitar, né? Eu preciso estar bem nesse coletivo também. E se esse coletivo não me aceitar ou não fizer mais sentido para mim, eu preciso procurar minha turma, né? Igual a gente discutiu na história do patinho feio, né? Então, esse social, às vezes, ele é necessário que tenha mudanças, né? Justamente para que a gente se adapte, esteja melhor nesse convívio social. E a questão espiritual, né? A questão espiritual é muito mais do que crer em Deus ou crer num ser superior, né? É você estar bem da forma que você encontra de estar bem espiritualmente, né? A forma que faz sentido para você de estar bem espiritualmente, né? Você pode acreditar no ser superior, ou você pode não acreditar, mas que você também trabalhe as suas questões espirituais. Eu vou ler um trecho aqui do livro que ela fala sobre isso. E ela começa assim: o corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza, da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo.
Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células. Então, essa é uma história não só sobre aceitar o próprio corpo, né? Aceitar a nossa fisionomia, mas também sobre ouvir o próprio corpo, né? Ouvir os sinais que o corpo manda para a gente, né? As reações, como nós reagimos a determinadas situações, a determinados fatos, acontecimentos, né? Eu acho importante a gente até falar assim, ouvir e respeitar, né? Porque às vezes a gente até escuta, você até sabe que seu corpo está falando assim, para, pelo amor de Deus, descansa, né? Faz uma pausa, e mesmo assim a gente fica forçando, né? Mesmo assim a gente se mantém, às vezes, numa situação que está exigindo muito do nosso corpo, né? Muito do nosso psicológico. E aí, quando a gente não para pelo amor, às vezes a gente para pela dor, né? Vem uma doença. É muito comum acontecer isso, já viu? Se você passar por uma fase muito estressante na vida, às vezes uma defesa de TCC, uma defesa de mestrado, uma seleção para trabalho, um término de relacionamento, e aí quando aquela fase assim acaba, passa uma semana, você fica doente, né? Fica muito gripado, ou, né, fica muito debilitado e tal, né? Que é uma forma também do corpo virar e falar assim, ó, agora parou, né? Agora é o momento de descansar e repousar. Então é importante a gente ouvir e respeitar o que o corpo está dizendo, né? Bom, muitas vezes, de acordo com os outros, né? A gente tem coisas de mais ou coisas de menos no nosso corpo. Ou falta alguma coisa ou sobra alguma coisa. A pessoa é muito alta, muito baixa, muito gorda, muito magra, né? Então, existem, assim, uma série de críticas que as mulheres recebem por causa do corpo, né? Agora, uma coisa muito importante que a Clarissa fala aqui é que a gente, assim, negar o nosso corpo, nós estamos também negando a nossa ancestralidade feminina, né? Nós estamos não só criando, assim, gerações e mais gerações de mulheres que são ansiosas e neuróticas em relação ao corpo, né? Mas elas também rejeitam uma herança física que tem a ver com o resto da família, que tem a ver com toda a ancestralidade da mulher. Né? Então, é muito importante a gente aceitar o corpo e aceitar isso como uma herança, que é importante. Se nós somos ensinadas a detestar o próprio corpo, como é que eu vou poder amar o corpo da minha mãe, que tem talvez a mesma estatura que eu, ou da minha avó, que também é um pouquinho gordinha aqui, ou gordinha ali, né? Então, tem toda essa questão também, né? De que se nós negarmos uma parte nossa, nós estamos negando também uma parte da nossa ancestralidade. E o segundo ponto é que isso não é natural, né? Assim, não corresponde à natureza, né? Defender apenas um tipo de beleza não corresponde realmente à natureza, né? Não existe somente um tipo de árvore, ou um tipo de flor, ou um tipo de pássaro, ou apenas uma qualidade nos lobos, né? Não pode haver apenas um tipo de criança, de homem ou de mulher, né? Existe essa riqueza de pluralidade na natureza, né? E ser natural está em sintonia com o próprio corpo é aceitar essa riqueza, né? É aceitar essa pluralidade. Eu acho isso que você falou, assim, está uma discussão muito interessante, assim, né? Principalmente por que que a gente precisa tanto falar de empoderamento, né? Por que que a gente precisa falar tanto de sororidade, né? Das mulheres se apoiarem, porque essas regras são só no corpo da mulher. Então, a mulher não pode engordar, a mulher não pode envelhecer, a mulher não pode ter cabelo curto, a mulher não pode fazer uma série de coisas, né? Ela não pode usar determinada roupa, porque senão, se acontecer alguma coisa, a culpa é dela. Ela não pode ir em determinado lugar, ela não pode ter o cabelo de determinada forma. É tantas regras no corpo da mulher, né? Que eu me pergunto, se fosse no corpo dos homens, se teria esse nível de regras que nós temos, né?
Então, assim, por isso que a gente precisa discutir mais sobre isso. Então, que não faz sentido a gente aceitar todas essas regras no nosso corpo, né? E no mínimo, o primeiro passo é a gente começar a se questionar, né? Por que que eu tenho que ter o corpo tal? Por que que, por exemplo, às vezes a minha estrutura óssea não me permite ter um corpo 36, né? Manequim 36. Então, assim, por que que eu não posso me amar e aceitar o meu corpo da forma que é, né? Quando a gente fala de autoestima, autoestima é um movimento muito mais profundo do que arrumar o cabelo e passar maquiagem. Eu me aceitar inteira da forma que eu sou, inclusive a parte que eu não gosto. Então, assim, isso é uma discussão assim, bem mais profunda, né? Que eu acho que a gente tem que, né, parar mais, discutir mais, principalmente nós mulheres, assim, o tanto que às vezes a gente critica o corpo de outra mulher, o tanto que a gente fala assim, ah, você engordou, ou você não está se cuidando porque a mulher está com cabelo branco, alguma coisa assim, né? E aí você vê que o incômodo é nosso. Porque ela está bem no processo dela, ela está feliz, ela está se aceitando. E às vezes a gente que imagina que o padrão é esse, todo mundo tem que ter a beleza assim, né? Então, assim, por que que a gente não pode envelhecer de uma forma saudável, aceitando o nosso processo de envelhecimento? Por que que a gente não pode aceitar o nosso corpo da forma que ele é, né? Por que que a gente não pode passar pelo processo de envelhecimento de uma forma mais tranquila, né? Mas óbvio que se você tiver alguma coisa no seu corpo que te incomode muito, que atrapalha a sua autoestima, que você, né, olha para aquilo, você não se sente bem, não vejo problema nenhum também você querer fazer uma cirurgia, um procedimento, alguma coisa assim. Mas tem um limite, né, entre fazer procedimentos, malhar enlouquecidamente e se aceitar, né? Então, eu acho que esse limite que é legal de trabalhar em nós mulheres, né? Da gente se aceitar, aceitar o nosso envelhecimento, aceitar as mudanças do nosso corpo e aceitar também aquelas partes que talvez eu não goste tanto, mas que essas partes me constituem a pessoa que eu sou, né? E é importante se perguntar também, né? O que que eu quero mudar por mim, o que que me incomoda e por que que eu estou mudando alguma coisa por padrões de beleza, por exigências da sociedade, do marido, do namorado, o que seja, né? Mas a mudança, ela está sendo motivada pelo quê, né? Exatamente. No caso de cirurgias plásticas, por exemplo, né? Se for uma coisa que te incomoda muito, que você quer muito fazer, super apoio, sabe? Eu acho que é ótimo se a gente pode fazer algum procedimento, alguma mudança, né? Agora, se a decisão de operar, né? Se a decisão de mudar drasticamente o corpo vem por uma pressão social, porque as pessoas falam que aquilo não é bonito em mim, então eu preciso parar e pensar, né? Será que isso não é bonito mesmo? Porque às vezes a questão de beleza tem muito a ver com o local que a gente está, né? Tem a ver com a sociedade que a gente está. Talvez alguma coisa que aqui no meu grupo, né, na minha sociedade, com as pessoas que eu converso, as pessoas imaginam que aquilo não é bonito, em outro lugar, em outro país, em outro grupo, pode ser admirado, né? Então, assim, e não é o meio que admira aquilo em mim. Eu admiro aquilo em mim e depois isso passa para o meio, né? Você vê que o movimento é contrário. E tem outra coisa, né? Os padrões de beleza estão sempre mudando, né? Assim, nos anos 80 era moda peitinho, agora é moda peitão. Há um tempo atrás, começo dos anos 2000, era size zero, né? Agora é o corpo ampulheta. Então, assim, como os padrões estão sempre mudando, se a gente for tentar acompanhar aquilo, nós nunca seremos felizes, né? A gente tem que estar feliz dentro, não, assim, é o que eu sempre falo, nós temos que nos tornar o nosso próprio ponto de referência, não externo, ele tem que ser interno. Então, agora eu vou ler um trechinho sobre as exigências da sociedade em relação ao corpo da mulher. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança, faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não, e baseia sua autoestima na sua aparência, em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com sua aparência. Eu acho que o grande problema disso, assim, além de perder a confiança, é que essa mulher começa a associar, assim, eu vou ser feliz
quando eu pesar tanto. Eu vou ser feliz quando eu fizer tal cirurgia. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal aparência, né? Quando eu tiver 7% de gordura no corpo, 5% de gordura no corpo. E aí, assim, geralmente a consequência é que a pessoa vai, faz o procedimento, ou emagrece, ou muda o corpo de alguma forma, e também não é feliz. Porque a felicidade nunca esteve na alteração do corpo, né? A felicidade é uma coisa interna, é algo que eu procuro todos os dias internamente, né? Então, quando a gente começa a associar assim, quando eu tiver tal corpo, aí eu vou encontrar a pessoa perfeita, aí eu vou encontrar o homem que vai me amar, essa pessoa tá amando a aparência, não a essência. Porque o ideal é que o parceiro ame a sua personalidade, ame o que ele conversa com você, o que ele conhece de você. Porque isso daqui vai mudar, né? A gente pode fazer 1000 procedimentos, a gente pode fazer 1000 coisas, mas o nosso corpo vai envelhecer, é uma coisa natural da vida. Então, assim, que cada vez mais as nossas relações sejam baseadas na essência ao invés da aparência. Porque, assim, se a pessoa tiver algum acidente, se ela tiver algum problema de saúde, né? Sei lá, se acontecer qualquer coisa na vida, aquele relacionamento tá fadado a terminar. Porque era só um encontro por aparência, né? Porque a pessoa era bonita, ou é um status, é legal sair com um homem bonito, com uma mulher bonita, mas assim, é uma relação que não se sustenta, porque eu preciso sentar e conversar com essa pessoa. Eu preciso ter troca. Então, assim, se no que eu sento e converso, a pessoa não tem nada para me acrescentar, ela não tem essência, como que eu mantenho uma relação só por aparência? Por quanto tempo uma relação se mantém só por aparência? Isso é uma ótima pergunta para se fazer, né? Quanto tempo você consegue ficar do lado de alguém que você não consegue conversar? Ou que tudo que essa pessoa fala não tem nada a ver com o que você pensa, não tem nada a ver com as suas perspectivas de vida. Então, para mim, particularmente, né, eu acho que não faz sentido, né, que a gente se baseie nas nossas relações e também na nossa vida, né, em cada vez mais essência do que aparência. Porque o corpo, o nosso corpo é maravilhoso, a gente tem que cuidar dele, mas ele é um veículo, né? Então, assim, que a gente cuide dele da melhor forma possível, né? Que a gente cuide da melhor forma possível, mas a principal ideia é investir cada vez mais na nossa essência, né? Investir no conhecimento, no autoconhecimento, e eu estar confortável na minha própria pele, né? O tema que eu vejo quando a gente começa a colocar a aparência como prioridade número um é que a gente começa a ignorar os sinais do próprio corpo, né? Eu começo ignorando a fome, né, para poder emagrecer, e dali eu vou ignorando outros sinais até eu ignorar a minha intuição, e é assim que a gente se perde no caminho, né? Se desconecta, né, da sua natureza selvagem. E aí, quanto mais tempo você se desconecta, maior, né, mais demorado é o caminho de volta, né? Então, assim, não tem nenhum problema em se cuidar, né? Em cuidar do seu corpo físico, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente se perde muito nisso, só na aparência, e não tem nada para entregar para o outro, né? E não tem essência, e não tem assunto, e não tem conteúdo, né? Então, é um bote, é como se fosse um vaso lindo, mas dentro dele não tem nada, né? Não tem nenhuma flor. Então não adianta, não sei se adianta para muita coisa. Tem uma passagem que eu achei super interessante, que ela fala assim que as mulheres são famintas, mas são famintas por respeito, né? Nós ansiamos por sermos tratadas com respeito, nós ansiamos por sermos aceitas, por sermos vistas sem preconceitos, né? E muitas vezes, né, a gente ouve que dentro de uma gorda existe uma magra que está gritando para sair, e a Clarice ela fala o seguinte: se realmente existe ali uma mulher que está gritando para sair, né, o que ela está gritando é para que as projeções desrespeitosas terminem, né? Que os outros lançam sobre ela em relação ao seu corpo, ao seu rosto, à sua idade, né? Então, a nossa maior fome é fome de respeito. Nossa, eu achei isso muito lindo, né? Por isso que é necessário a gente se unir, né? Porque uma pessoa gritando só faz um barulho, mas assim, talvez não incomode tanto, né? E quanto mais mulheres estão unidas na mesma causa, né? Quanto mais mulheres estão com esse discurso, tá vendo como é que o barulho é muito maior, né? Como que o grito é muito mais alto, né? E aí faz mais sentido, assim, a gente não vê em outra mulher
uma pessoa que vai te julgar e vai falar assim, ai, nossa, Jéssica, você tem que emagrecer, ou você tá com cabelo branco, você tem que pintar cabelo, você tem que fazer tal cirurgia. Não, vai ter uma outra mulher que vai me apoiar. Se eu falar assim, não, eu estou feliz com o meu cabelo do jeito que tá, com o meu corpo do jeito que tá, da forma que eu tô aqui, né? Então, assim, que não seja uma pessoa que venha com crítica, mas que seja uma pessoa que venha com acolhimento e com respeito, né? E que me trate de uma forma digna, né? Nós temos o direito de escolher a forma que a gente quer estar no mundo, né? Então, assim, a forma que a gente quer mostrar o nosso corpo no mundo. Então, antes de você ver uma outra mulher e já logo julgar, né? E falar assim, ah, que roupa vulgar, que cabelo estranho, que não sei o quê. Antes de ter esse ímpeto de julgar, só para um pouquinho, pensa e respeita, né? A pessoa pode estar no mundo da forma que ela escolher. Por isso que é bom, né? O mundo ser tão diverso, ter tantas pessoas diferentes. Talvez aquela forma que eu olho não sirva para mim. E tudo bem. Então eu só não uso aquilo, né? Mas isso não me dá o direito de virar para o outro e falar assim: você não pode usar tal coisa porque eu não usaria. Então isso não faz sentido, né? Então, assim, da gente respeitar mais, né, e tratar o outro com dignidade, da forma que ele merece. Eu vou ler uma outra passagem aqui que eu achei espetacular, né? Onde exista uma ferida nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Esse livro ele tem mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, isso era um problema. Hoje, 20 anos depois, isso ainda é um problema, né? Essa ferida na cultura. E o tanto que nós, mulheres, até hoje, né, infelizmente, somos desrespeitadas, somos interrompidas não sei quantas mil vezes, né, o tempo todo, né, o tempo, às vezes, para expressar a nossa opinião, como é difícil, né, o tanto que a gente, além de ser interrompida, desrespeitada, né, o tanto que até hoje em dia a gente ganha menos que os homens exercendo a mesma função. Então, assim, há 20 anos atrás a discussão era essa e até hoje a gente ainda precisa retomar esses pontos, né? O que é uma coisa muito triste se a gente for parar para pensar. Tem uma passagem onde ela diz que uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que as projeções desvalorizadas simplesmente ricocheteiem. Então, assim, nós não podemos mudar a cultura, mas podemos sim mudar a maneira como nós nos vemos, a maneira como nós vemos as outras mulheres à nossa volta, né? É a maneira com que a gente fala conosco mesmo, né? Já viu? Às vezes você comete um erro e você fala assim, nossa, que burra que eu fui, que idiota, que coisa estúpida que eu fiz, né? Então, assim, olha uma forma tão pejorativa, né? Tão negativa de falar de si mesma, né? Eu acho fundamental a gente discutir, né? Isso que a gente está falando agora, porque, infelizmente, né? Hoje no Brasil, a gente vê casos, por exemplo, de estupro contra mulheres, que tem todas as provas, né? Do acusado, né? E mesmo assim, às vezes ele é inocentado. E quando você vai ver os comentários de outras mulheres sobre esses casos, algumas, né? Alguns casos, infelizmente, ainda falam assim: ah, mas que roupa que você tava? Ah, mas também aceitou bebida de estranho, mas também estava fora de casa a tal hora. E assim, isso é inconcebível mesmo, né? Porque você vê que ela está apoiando o estuprador, assim, está apoiando o homem, né? E não está tendo empatia e solidariedade com outra mulher. Então é inconcebível a gente ver mulheres falando isso com outras mulheres, né? Então, assim, tanto faz a roupa que ela estava, tanto faz que horas que ela saiu de casa, tanto faz o que ele está fazendo, né? O corpo é dela. E isso não dá o direito de outra pessoa vir e abusar daquele corpo, né? Então, eu acho muito importante a gente falar isso, porque, infelizmente, ainda tem muitos comentários vindos de mulheres, né? Criticando e acusando e não respeitando o corpo de uma outra mulher, né? E isso, infelizmente, é muito, muito, muito triste. Além de ser triste, isso causa indignação e que essa indignação faça com que a gente se una, né? Faça com que a gente possa falar diferente, né? Que possa gritar, né? Mais alto, assim, tem um discurso diferente. E eu ainda volto naquele questionamento, né? Será que se fosse no corpo do homem, a gente estaria fazendo o mesmo discurso? Será que se fosse no corpo do homem, a gente ia falar assim, mas que roupa que ele estava? Onde que ele estava? Ah, mas também ele aceitou uma bebida de uma pessoa estranha, então ele mereceu isso, né?
Eu, particularmente, eu acho que a gente não ia falar nem metade das coisas que fala se fosse no corpo do homem. Então, por que que o corpo da mulher até hoje continua sendo tão desrespeitado? Mais uma passagem sobre o corpo. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, ouvir uma música, ou a voz da pessoa amada, ou sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Então, assim, realmente, né, basta nós ouvirmos alguma coisa, ouvir um cheiro, nós estamos em outros lugares, tanto positivo como negativo, né? Porque o trauma, ele também funciona assim, ele fica gravado também no corpo, né? E só para esclarecer, né, o nome desse processo são as nossas memórias afetivas, né? Que é quando você vê um cheiro, lembra, sei lá, da sua avó, ou você vê uma pessoa parecida com um ex-namorado muito violento, aquilo te dá um medo, sabe? E aí depois, quando você, seu corpo se acalma, você percebe que não é a mesma pessoa, alguma coisa assim, né? E aí a gente vê como que o trauma está bem no corpo mesmo, né? Antes que você possa raciocinar sobre aquilo, né, o simples fato de sentir o cheiro, né, de ter uma percepção, o seu corpo já sente. Então, assim, se você passa por um lugar que você foi assaltada, por exemplo, né? Você passa por esse lugar, o seu corpo já sente o medo, né? Às vezes a sua mão já treme, o seu coração já dispara. Então, antes que você olhe e fale assim, ah, não, tá tudo bem, não tem ninguém para me assaltar aqui, o seu corpo já sentiu a pressão de estar ali. Eu acho importante a gente falar disso para pessoas que vivem em relacionamentos agressivos. Então, a pessoa está o tempo todo nesse sobreassalto, assim, né? Aí meu parceiro vai chegar e vai brigar. Ai, que vai ter discussão. Ai, que tal coisa não vai dar certa e ele vai, sei lá, quebrar alguma coisa, ou vai me bater, ou vai me agredir, né? Ou vai fazer aquele drama e tal, e a gente vai ter uma briga horrível. Então, assim, antes que aquele problema aconteça, você vê assim que o seu corpo já sente, a sua mente já começa a ficar pensando, né, ruminando aquele problema. Inclusive aquele problema que nem aconteceu ainda. E aí, isso vale pensar sobre isso, né? Porque isso coloca o nosso corpo numa posição de estresse muito intensa. Então, assim, quanto tempo será que você consegue aguentar isso? De ficar esperando a pessoa chegar em casa e ver que humor que ele vai chegar. Né? Será que ele vai chegar bem-humorado e vai ser tudo tranquilo? Ou será que ele vai chegar bravo, quebrar alguma coisa, discutir por nada? Então, assim, o corpo tenso, né, por longos períodos, por anos a fio, olha o tanto que isso é maléfico para a saúde, né? E é o que a gente já comentou aqui mais cedo. É importante a gente ouvir o corpo, mas além de ouvir, respeitar. Poxa, se eu encontro com aquela pessoa, a primeira ideia que eu tenho é tensão, eu fico nervosa, eu tenho dor de estômago, eu tenho, né, dor de barriga, eu tenho todos os sintomas de estresse. Então, assim, por que que essa pessoa ainda está na minha vida? Por que que essa situação ainda está na minha vida, né? Se ir para o trabalho, né? Eu vou para o trabalho, eu tenho que ir no banheiro chorar todo dia. Olha como eu estou forçando meu corpo a uma situação indigna, né? Uma situação que eu não estou me respeitando. Então é legal observar isso, né? Porque às vezes o corpo fala e às vezes o corpo grita, né? Então, assim, que a gente respeite o corpo enquanto ele está falando, né? Para não esperar ele gritar, para não esperar chegar até o nosso limite, né? A ponto de você quase enlouquecer, assim, a ponto de você perder a sua saúde física, a sua saúde mental, né? Por causa de uma situação. E eu acho que vale a pena ressaltar que isso acontece muitas vezes de forma inconsciente, né? Nós não estamos nem assim conscientes da situação em que nós estamos, mas o corpo já está enviando sinais, né? E ali que é importante ouvir, né? O que que o nosso corpo está dizendo. Outra mudança que ela fala muito aqui é a mudança que acontece no corpo da mulher, né, durante o processo de maternidade. Então, assim, como que é importante também a gente aceitar essas mudanças, né? Que às vezes os seios vão alterar, a barriga vai alterar, o corpo vai alterar, né? Então, às vezes a gente fica romantizando muito a maternidade, né? Como se fosse esse momento mais lindo da mulher e tal. Não que não seja, né? Óbvio que é um momento importante, mas nem todas as mulheres passam por esse momento da mesma forma, né? Então, tem algumas mulheres que depois da maternidade o corpo volta completamente e tem outras mulheres que o corpo muda muito, né? Então, também é importante trabalhar essa parte da aceitação, né? Depois da maternidade. E aí tem uma passagem no livro onde ela conta que ela viu duas mulheres que eram um pouquinho mais velhas
que foram mães, né, que estavam cheias de estrias, que os seios estavam murchos, e que ela viu essas mulheres dançando, e elas estavam dançando com tanta alegria, com tanta alegria e tanta aceitação do próprio corpo também, né? Elas não estavam nem aí que o corpo delas não correspondia a esse padrão. E aí a Clarice escreve o seguinte: eu presenciei o que me haviam ensinado a ignorar, o poder do corpo de uma mulher quando ele é animado de dentro para fora. Que é o que a gente está falando, né? De aceitação, né? De se amar de verdade, se valorizar, né? Da autoestima e do auto-amor. Bom, e ela termina a história com um poema que eu achei muito bonito. Está em inglês, no texto original. Here is what I have. Poems, big tights, little tits and so much love. A tradução seria: e é isso que eu tenho. Poemas, coxas grossas, peito pequeno e tanto amor. E, além disso, eu gostaria de deixar algumas perguntas para vocês refletirem a relação de vocês com o próprio corpo. Então, assim, como é a sua relação com o seu corpo físico? O que você mais gosta em si? O que você mais desgosta? Qual é a sua beleza? Você a reconhece? O que você valoriza e exibe? O que você disfarça? Você tem fome do quê? Você se assume como é? O que você herdou dos seus antepassados? Quais as características? Como você lida com a estética e o padrão ocidental dos dias atuais? E a que eu acho mais importante, o que nós podemos fazer contra essa cultura que nos deprecia, nos enjaula e nos rotula. Nossa, perguntas, como sempre, né? Super importantes para a gente refletir. Eu gosto muito da gente deixar essas perguntas no final, assim, porque além de eu e a Flávia refletir sobre essas perguntas, eu espero que vocês também estejam assistindo, né? Reflitam, respondam e respondam com muito carinho. E caso a resposta não esteja do seu agrado, está tudo bem, né? Você pode trabalhar esses pontos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, muito obrigada por ter assistido a gente até agora. Se puder, dar um like nesse vídeo e compartilhar com outras mulheres. Um grande beijo. Até o próximo capítulo. Muito obrigada. Um beijo no coração. Até a próxima. Para que tu vai chique, cara. Já tô parado, vai cortar. Não vou conseguir falar.